Olá, alunos, pais e responsáveis. Eu irei passar algumas orientações para a realização das atividades da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados Volume 2, sétimo ano. Essas atividades começam a partir da página 79 e elas vão falar sobre as grandes navegações. A primeira atividade diz o seguinte: no século XV, quando os europeus iniciaram as grandes navegações, os desafios eram diversos e estavam presentes em todo o processo. Para além dos problemas reais enfrentados pelos navegadores, muitos relatos de viagem trazem informações que caracterizam situações imaginárias no contexto da navegação. A imagem abaixo ilustra uma das dificuldades encontradas no início do processo da conquista marítima europeia. A gente tem aqui uma imagem que a gente vê vários animais imaginários, né, que os navegantes imaginavam que encontrariam em suas viagens. Observem a imagem acima e, levando em consideração o que você estudou sobre o assunto, preencha o quadro abaixo, destacando os perigos reais e imaginários que os navegadores enfrentaram no processo da expansão marítima europeia. Então, a gente tem aqui uma tabela. De um lado, a gente tem os perigos reais, que vocês irão listar, e de outro, os perigos imaginários, ok? 2. No período das grandes navegações, havia alguns produtos que não existiam na Europa, e em função disso, eles eram muito valorizados e procurados pelos europeus. Eram chamados de especiarias. As especiarias não podiam ser cultivadas na Europa em função do clima do continente. Esses produtos tinham um valor muito alto e eram encontrados, em sua grande maioria, no Oriente. Em busca do lucro e das vantagens que essas especiarias ofereciam, muitos países se lançaram ao mar rumo às terras do Oriente. As imagens abaixo ilustram algumas das especiarias buscadas pelos europeus durante as navegações. Com a ajuda de sua família ou com o auxílio da internet e de livros, identifique as especiarias contidas nas imagens, nomeie-as e descreva sua utilização. Para facilitar, eu vou identificar para vocês, tá? A primeira é a canela, a segunda é a pimenta, a terceira é o cravo da Índia, a quarta é a noz moscada e a quinta é o gengibre. Agora vocês vão, escrever o uso de cada uma delas, colocar o nome e dizer para que elas servem. Próxima pergunta. Agora pesquise na internet ou no livro didático outros tipos de especiarias que os europeus buscavam no Oriente. Então, além dessas cinco especiarias citadas, existiam outras que os portugueses tinham interesse. Então, vocês vão listar quais eram essas outras especiarias. E aí, a última questão da atividade número 2 é: a grande maioria das especiarias que eram valorizadas pelos europeus no período das grandes navegações ainda faz parte de nossa alimentação. Agora elas são muito mais facilmente encontradas. Converse com sua família e tente identificar quais as especiarias que são utilizadas até hoje em sua casa. Liste-as, identificando para que servem. Então vocês vão observar no cotidiano de vocês qual o uso que vocês dão para as especiarias e vão listar, tá? Dizer para que elas servem e fazer uma lista. A última questão pede o seguinte, questão 3. A expansão marítima deu-se muito em função das descobertas e aperfeiçoamento dos instrumentos e técnicas de navegação utilizados pelos europeus até o século XV. Abaixo você irá encontrar alguns exemplos. Identifique os instrumentos e técnicas de navegação a seguir e explique a função de cada um. Então, vocês irão realizar uma pesquisa e vão dizer quais eram as técnicas e como elas eram e quais os instrumentos e como eles eram utilizados nas grandes navegações, tá? Para facilitar a pesquisa de vocês, eu irei identificar os desenhos. Primeiro, a gente tem aqui as caravelas, elas foram muito importantes, mudaram o jeito de navegar. A gente tem a bússola, depois a gente tem o astrolábio, esse instrumento é a balestilha, e o último instrumento é o quadrante, ok? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer como realizar as atividades. Espero que vocês estejam bem, seguros, saudáveis, bons estudos e até!